Você pode abrir comigo a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, se ela está em um dispositivo eletrônico, no livro de Atos, ou dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 em diante. Esse capítulo é o capítulo das brigas, das confusões e dos rachas. Então, se você vem de alguma igreja que rachou, se você já passou por um partido político que rachou, se você participou de um condomínio que rachou, se você já participou de uma família que também rachou, então fique em paz, né? Nada que gente participe está isento de desencontros, conflitos, brigas. E curiosamente, as brigas podem também ser fontes caras de valores importantes para a nossa vida. Essa vai ser um pouco da conversa que a gente vai ter hoje à noite. Atos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Pouco depois, alguns judeus chegaram da Judéia, insistindo em que todos deveriam ser circuncidados. Diziam aos não-judeus: se vocês não se circuncidarem, conforme a lei mosaica, não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé protestaram. A igreja decidiu resolver a questão, enviando Paulo, Barnabé e outros discípulos para apresentar o problema aos apóstolos e líderes em Jerusalém. No caminho, enquanto viajavam pela Fenícia e Samaria, eles anunciavam a todos como a mensagem se abrira a todos os povos. Os que ouviam a novidade se alegravam, notícia maravilhosa. Chegando a Jerusalém, Paulo e Barnabé foram muito bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e líderes. Eles apresentaram um relato da viagem e de como Deus os usara para abrir as portas aos demais povos. Mas alguns fariseus puseram-se de pé para falar. Eles tinham se convertido, mas ainda mantinham a linha dura dos fariseus. Disseram: vocês têm de circuncidar os pagãos convertidos, é preciso fazê-los guardar a lei de Moisés. Os apóstolos e líderes convocaram uma reunião especial para estudar o assunto. Enquanto os argumentos eram trocados, os ânimos esquentavam. Então Pedro tomou a palavra: amigos, vocês bem sabem que há muito Deus deixou claro que era sua vontade que os pagãos ouvissem a mensagem das boas novas e a abraçassem. E isso aconteceu não de segunda mão ou de ouvir falar por aí, mas diretamente por meu intermédio. Deus, que não pode ser enganado por nenhum fingimento, mas sempre conhece o pensamento humano, concedeu a eles o Espírito Santo, exatamente como deu a nós. Ele tratou os de fora exatamente como nos tratou, começando com o que eles eram e trabalhando desse ponto em diante. Depois que creram nele, tiveram a vida purificada. Então, por que vocês agora provocam Deus, oprimindo os novos convertidos com regras que oprimiram nossos antepassados e a nós também? Acreditamos que somos salvos pelo que o Senhor Jesus, por sua pura graça, maravilhosamente fez por nós, e também pelos que não são da nossa nação. Porque estamos discutindo então? Houve um silêncio geral, ninguém dizia uma palavra. Nesse ambiente, Barnabé e Paulo relataram os milagres e as maravilhas que Deus havia feito nas outras nações pelo ministério deles. O silêncio agora era total, não se ouvia um pio. Foi aí que Tiago quebrou o silêncio. Amigos, ouçam. Simão nos lembrou de que Deus, desde o princípio, deixou claro que os não-judeus seriam incluídos no seu plano. Isso está em perfeita harmonia com as palavras dos profetas. Depois disso eu voltarei, reconstruirei a casa arruinada de Davi, vou refazer tudo, eu a farei como nova outra vez. Então os outros povos que procuram vão encontrar, eles terão um lugar para ir. Todos os povos pagãos estão incluídos na obra que farei. Deus prometeu isso e agora está fazendo. Não é um pensamento novo, Ele sempre quis que fosse assim. Por isso, esta é a minha decisão. Tiago era o pastor da igreja em Jerusalém.
Não vamos impor um peso desnecessário sobre os não-judeus que se convertem ao Senhor. Vamos escrever uma carta com estes dizeres: não se envolvam com nenhum tipo de idolatria. Guardem a pureza moral no sexo e no casamento. Não sirvam comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso do sangue e da carne ritualmente impura. Essa é a essência da lei de Moisés, pregada e honrada há séculos, todos os sábados, em todas as cidades que habitamos. Amém. Olha Deus junto comigo. Senhor, nós queremos acolher as tantas possibilidades que a Tua palavra pode nos apresentar, de vida, de mudança, de retomada do que deixamos para trás e não deveríamos, de conversão, de sensibilidade para com os outros, de amor, de perdão. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração e acolher a Tua palavra. Hoje, nosso coração já foi tão aquecido por tanta coisa linda que já aconteceu aqui, na forma de louvores, de planos, de mobilização. E nós cremos que a Tua palavra, ela pode fazer uma obra ainda mais profunda em nós. Por isso, queremos gastar esse tempo meditando, orando a partir da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa briga tem muito valor. Ao contrário do que às vezes nós, idealisticamente, romanticamente, pensamos e achamos que briga é sempre má, que briga é sempre uma ruína, que briga é sempre negativa, que briga é sempre desperdício. Eu diria que a briga pode ser o fim do desperdício. É o que eu chamo de uma boa briga. Porque na briga, tantas vezes, aquilo que estava escondido na sombra, os pensamentos que estavam guardados ali na sombra das ideias, né? Eles ganham a luz da paixão e vêm à tona. E aí, quando vem à tona, a gente tem a chance de perceber quanta bobagem a gente acreditava, quanto fantasma a gente tinha na cabeça. Isso dentro de uma família, entre amigos. Uma briga, ela pode ser um movimento luminoso de trazer à tona o que é peso morto e que a gente tem que se livrar. Sentimentos infantis, tolos, bobos, medos injustificados, medos improcedentes. Não tem por que ter esse medo do outro, e você abrigava esse pavor, essa desconfiança, essa suspeita, e aí na briga, isso vem para fora. Ora, vem na forma de ofensa, vem na forma de ameaça, às vezes agressão, causa dor. Você vai precisar de perdão para que a briga seja realmente boa, você vai precisar de alguma conciliação para que isso que veio à tona seja dosado, para que isso refine o amor, não é? E eu diria que também traga refinamento para a fé. Eu acho que essa é uma história de uma briga muito boa. Não foi a única, tem outras que vêm depois, mas foi uma briga oportuna. Estava mais do que na hora dessa confusão acontecer. Estava mais do que na hora dos ânimos se acenderem. Mais do que na hora. Não dá para continuar com relações de superfície. Não dava para continuar abrigando pesos ou carregando pesos desnecessários que tornam a vida cansativa, que comprometem o futuro da jornada. Foi o que aconteceu. Houve muitas conversões
E apesar deles desejarem as conversões, quando elas aconteceram, quando os diferentes chegaram, isso causou toda uma instabilidade, né? Pessoas diferentes sempre tornam um ambiente instável, e por isso a reação, às vezes, de aversão a quem não é como nós, a quem é diferente. Por isso o repúdio que a gente sente. Foi o que aconteceu lá em Antioquia, estava cheio de gente que não era judeu. Cheio de gente que aqui no texto é chamada de pagã, né, que não fazia parte do judaísmo, que não guardava o sábado. Não fazia o menor sentido jejuar de sexta para sábado e guardar o sábado. E circuncisão, então, um negócio doído, rapaz. Negócio complicado, né? E não fazia o menor sentido. E aí chegou um pessoal que percebeu o que estava acontecendo, percebeu que eles eram diferentões, os crentes lá em Antioquia eram bem diferentões, e aí ele veio com uma palavra assim bem delicada: Deus não ama vocês, Deus não gosta de vocês, porque Deus gosta de quem cumpre a lei, e vocês não cumprem a lei. Assim, eu tenho só uma coisa para dizer para vocês: vocês vão tudo para o inferno. Mais ou menos isso. Não tem salvação para vocês. Vocês estão tudo condenados. Ninguém aqui presta, não é circuncidado, não guarda o sábado, não cumpre a lei. E isso gerou toda uma confusão, uma discussão, a ponto deles se reunirem e enviarem Paulo, Barnabé e outros da liderança da igreja para ir até Jerusalém buscar uma solução. Eles foram. Quando chegaram lá, a briga continuou. O texto diz que os ânimos se acenderam, se aqueceram, a discussão foi grande e descobriram que tinha muito mais fariseu entre eles do que eles podiam imaginar. Tinha muito mais gente fascista entre eles do que a gente podia imaginar. Uma coisa muito parecida com o que está acontecendo hoje no Brasil. Onde é que esses fascistas estavam escondidos que apareceram agora com propostas horrorosas para o nosso país? Mas isso é uma outra reflexão. Deixa eu seguir aqui com o que eu estava dizendo. Foi o que aconteceu lá. E eles insistiram em dizer: não, que conversa de aliviar nada. Tem que fazer esse pessoal se converter. Porque eu acho que se não for circuncidado, não se converteu. Esse negócio de graça, muita graça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Um negócio mais ou menos assim. Já ouviram isso por aí? Deus é graça, mas também é fogo consumidor. E aí o negócio ficou pesado. Pedro traz uma palavra de sabedoria para mostrar para eles o seguinte: ok, vocês podem dizer o que vocês quiserem dizer, mas eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos. E aí Paulo falou: olha, eu preguei para eles, e o que vocês provaram aqui, eles também provaram de novidade de vida, de amor, de esperança, de fé. E aí ficou um silêncio constrangedor. O silêncio a gente não sabe se era só pelo constrangimento do que Pedro e Paulo tinham dito, ou se também o silêncio era porque eles tinham empatou a briga, e ninguém queria ceder a sua razão. E Tiago vem, e pastoralmente, com uma habilidade admirável, ele faz uma proposta. E a proposta de Tiago é justamente a de encontrar aquilo que realmente importa. Onde é que, nas tantas religiões, nas tantas culturas, entre tantas diferenças que existem entre nós, qual é o ponto de encontro? Nós somos diferentes, temos posturas diferentes, morais diferentes, escrúpulos diferentes, desejos diferentes, culturas diferentes, perspectivas diferentes. Aqui nesse grupo, somos tão diferentes. Mas onde é que a gente se encontra? Onde é que o Evangelho nos une e deve nos unir? E com essa proposta ele elenca 3 conselhos. Ele diz: olha, vocês devem em suma, no resumo da obra, né, da ópera, no coração do Evangelho, vocês devem evitar a idolatria, as impurezas sexuais, vocês devem fugir dos alimentos sacrificados aos ídolos. 3 questões.
Mas eu acho que a questão aqui não é a regra, não foram 3 regras, mas foram 3 movimentos. Não são 3 regras, porque senão você ia apenas trocar uma regra pela outra. É mais do que isso, são 3 resistências. Você percebe que as advertências são pedidos de resistência. Onde é que você precisa resistir nesse mundão aí de Deus? E que pode comprometer a nossa vida com tentações, com desencontros, com distorções, com adoecimentos. Onde é que você tem que resistir e ser firme? Em cada uma delas, mais do que uma regra, um movimento. E eu queria buscar isso com essa proposta. No acordo proposto, que mensagem cada uma dessas admoestações, cada uma dessas advertências, desse pacto, que mensagem carrega? Que resistência reivindica de nós no mundo que disputa os nossos desejos? E eu queria fazer 3 sugestões, portanto, olhando para essas 3 advertências. Primeiro, preste mais atenção ao seu mundo. Qual era o problema da idolatria? O problema da idolatria não era substituir o Deus verdadeiro por deuses falsos, é mais do que isso. Porque isso pode ser uma regrinha superficial. Eu chamo de Jeová, eu chamo de Jesus Cristo, eu chamo de Deus, ou eu chamo de outro nome, e aí acho que resolvi. Não, a idolatria ela é mais insidiosa, insinuante. A idolatria, ela talvez seja a nossa grande crise na vida. E o problema da idolatria, repito, não é o de você substituir o Deus verdadeiro por deuses falsos, mas a mentalidade que tem na idolatria. Essa é a crise bíblica, a crise divina, é a nossa crise com a idolatria. É a visão de mundo que ela tem. Porque o que faziam na cultura greco-romana, mas também na cultura judaica, é só olhar para o Antigo Testamento, quantas vezes a idolatria virou uma questão grave entre os judeus. A questão da idolatria, a cultura dela, a mentalidade, era de que num mundo paralelo ao nosso, é que a vida era resolvida. Lá no mundo dos deuses, lá no mundo habitado por Deus ou pelos deuses, é que a vida é definida, é resolvida, para valer mesmo, é lá. O que a gente faz aqui é menos importante, mais importante é como eles lá nos recebem, como eles lá vão resolver fazer com a gente aqui. Na cabeça deles, a história aqui, ela não é escrita por nós, é escrita pelos deuses. É o que os deuses resolveram. A nossa vida está nas mãos dos deuses, o nosso destino está na mão de Deus ou na mão dos deuses. E tantas vezes esses deuses brigam, disputam, e esses deuses são melindrosos, ficam raivosos muito facilmente. Basta que você o desagrade com qualquer coisa e lá vem uma peste, e lá vem uma desgraça sobre a sua vida, e lá vem uma doença. Só você olhar o livro de Jó. O livro de Jó é a briga dessa mentalidade com uma outra mentalidade. O problema que todo mundo enxerga o tempo todo com o sofrimento de Jó é esse: Jó, você pisou na bola, deve ter um pecado escondido aí, amigão. Você deixou de fazer alguma coisa que Deus quer que você faça, e porque você deixou de fazer, tanto sofrimento sobre a sua vida. E o livro de Jó fica nessa disputa o tempo todo, até que ao final a gente descobre que Deus não age assim, que o Deus de Jó não pensa dessa forma, que o Deus de Jó está para além do que toda essa imaginação idolátrica tem a respeito de Deus. Na idolatria greco-romana havia inclusive uma neurose. Uma neurose, porque eles temiam que houvesse algum Deus, porque havia tantos deuses, que houvesse algum Deus que eles não tivessem
honrado devidamente, que não tivessem agradado. Inclusive, esse é o ponto que Paulo de vez em quando explora, já que eles estão abertos a algum Deus que eles não sabem. Lembram lá em Atenas, o altar do Deus desconhecido? Vai que tem um Deus que a gente não sabe, e aí a gente desagrada esse Deus e a casa cai. Uma das principais razões porque os cristãos eram perseguidos, expropriados dos seus bens e eles sofriam todo tipo de perseguição que você possa imaginar, era porque os cristãos se recusavam a honrar os vários deuses da cidade. E aí quando vinha uma peste, de quem é a culpa? Quando vinha uma peste, a culpa é de quem não tinha agradado os deuses, de quem não tinha feito o que tinha que ter sido feito. Portanto, quando os apóstolos aconselham para que eles resistam à idolatria, está propondo que resistam a essa mentalidade, dizendo para nós que o Deus de Jesus Cristo, Ele não está em outro mundo definindo o nosso destino. O Deus de Jesus Cristo, Ele se revelou em Cristo, portanto, está no nosso mundo, nos convidando a olhar para o nosso mundo. É isso que você tem para resolver. A sua vida não vai ser resolvida em livros sagrados que são escritos em outros mundos. A sua vida vai se resolver com as decisões que você toma aqui. A sua vida vai se resolver com a maneira como você constrói a sua história aqui. Coloca os seus olhos no seu mundo, porque o contrário disso é idolatria. Portanto, idolatria não é substituição do Deus verdadeiro por deuses falsos, é muito mais do que isso. A idolatria é muito mais a substituição de você mesmo na sua vida, de você se ausentar. O problema da idolatria não é a presença de um Deus falso. O problema da idolatria é a tua ausência na vida de verdade. Joga para outros deuses, joga para outro mundo, joga para o espiritual e você se ausenta da vida. Idolatria. É aquele raciocínio que a gente faz rápido. Começa a ter problema e dificuldade. O que vem rápido na nossa cabeça? O que foi que eu fiz de errado? Né? Porque isso que está acontecendo só pode ter sido castigo. Só pode ser castigo. E aí você vai atrás. Ora, meu amigo, eu já falei isso aqui uma vez, vou dizer de novo. A coisa mais fácil, se você quer acertar numa revelação, assim, numa palavra bombástica que vai tocar as pessoas, é só você falar assim: irmãos, eu estou sentindo que tem pecado escondido aqui. Eu aprendi isso com a minha história pentecostal. É só você dizer isso. Eu tenho pecado escondido aqui no meio do povo de Deus. Ora, amigo, certeza que tem. Cada um de nós tem os seus pecados escondidos. Imagina se a gente falasse de todas as besteiras que passam pela nossa cabeça, todas as bobagens que a gente fala por aí. Ora, se a gente dissesse tudo aquilo que a gente já fez de errado e pode estar fazendo exatamente agora, né? Pecado escondido é a coisa mais certa, onde tem gente. Mas a questão não é essa, a questão é a gente achar que existe alguma coisa que a gente tem que fazer, ou que a gente deixou de fazer, ou que a gente fez de errado, e isso está comprometendo a nossa história. E a gente não consegue olhar para a própria vida, e fica atrás de agradar uma divindade que nunca se satisfaz, e transfere para outro mundo aquilo que tem que ser resolvido aqui, com disciplina, com atitude, com reconciliação, com perdão, com retomada, com renúncia, com reorientação da própria vida. Aqui, preste atenção ao seu mundo, porque a idolatria é perder a atenção no que importa, colocando os olhos em outros mundos imaginários. Além do que, a gente descobre no Deus de Jesus que Ele sofre conosco. As pestes, os terremotos, os incêndios, que eram as tragédias típicas daquela época, as dores, as injustiças. Deus de Jesus Cristo sofre conosco. Se o Deus de Jesus sofre conosco, não é castigo. Não é castigo. Encare a sua dor, encare o seu mundo e os desafios dele
prestando atenção no seu mundo, no que você pode fazer, nos espaços que você pode ocupar, nas atitudes que você pode tomar, nos movimentos que estão nas suas mãos. Segundo, Deus não quer que você viva para agradá-lo. Vamos pensar com sinceridade. Como agradar a um ser perfeito? Como deixar contente alguém que nunca erra? Como conseguir satisfazer alguém que não suporta o erro? Qual a chance de viver sem culpa e feliz se o seu maior objetivo é deixar feliz quem se melindra facilmente, está sempre pronto a exigir justiça? Qual é a chance? Nenhuma. Viver para agradar a Deus é condenar-se à morte em vida. E esse princípio é bíblico. É bíblico. Paulo vai dizer: a letra mata, mas o espírito vivifica, aos Coríntios. A carta aos Romanos, ela é toda uma argumentação para dizer que a tentativa de cumprir a lei é impotente e todos nós estamos condenados. Não tem a menor chance. Você jamais vai conseguir agradar a Deus dentro dessa perspectiva. Ao viver para agradar a Deus, sabe o que acontece? Você termina desperdiçando as chances agradáveis da vida que Deus te deu. E eu acredito que era essa a questão com as comidas sacrificadas aos ídolos. Era essa a questão. Não é porque o prato de lentilhas sacrificado ao ídolo o prato ficava endemoniado, né? Ou o prato ficava espiritualizado, mal energizado. Ainda tem gente que se comporta dessa forma. A pessoa avisa que esteve em Salvador, na Bahia, e aí em seguida vem uma pergunta: mas vem cá, você não comeu acarajé? Você não comeu abará, caruru? Você sabe que isso aí é ofertado às entidades. Aí diz: olha, não comi pouco, comi muito. Não, mas isso aí vai contaminar. Não é essa a questão. Tanto que Paulo vai dizer, ele vai dizer lá no capítulo 15 da carta aos Romanos e 16, que aqueles que têm consciência forte comem as comidas sacrificadas porque o ídolo nada é. E os que têm consciência fraca se escandalizam, e eles precisam um respeitar o outro. Então a questão aqui não é a comida ter um contágio espiritual, vai pegar uma coisa ruim porque você comeu uma coisa que foi sacrificada a um outro Deus ou a uma entidade. Não é nada disso. Isso é superstição. Não é? Espírito nenhum habita em coisa. Coisa é coisa, comida é comida, tem proteína, a não ser que o negócio esteja mal passado, esteja fora do tempo, né? Vencido, mal feito, e aí pode te dar uma dor de barriga, falar: eu estava sabendo, eu não devia ter comido aquele caruru, me deu uma dor de barriga. É porque estava passado, amigo. Não foi nenhuma entidade, foi nada disso, estava passado. Qual era a questão? É que o sacrifício com comidas era uma tentativa de fazer o gosto do Deus, de acalmar o Deus que estava irado. Deus estava nervoso, porque a gente peca, né? Estava com raiva e pronto para manifestar ira, e para trazer doença, e para trazer confusão, e para trazer problema e dificuldade. E aí os problemas e as dificuldades sempre tem. Então sempre tem a desconfiança de que tem algum Deus que tem que ser agradado. E aí as comidas eram ofertadas para acalmar o rei, que o Deus, né? Acalmar a divindade, que a divindade era muito nervosa, era brava, mas gostava de boa comida e de boa bebida. Isso você tem em diversas religiões, várias religiões, mas a lógica é a mesma. É a tentativa de viver para agradar a Deus.
Mas sabe qual é a revolução do cristianismo? A revolução do cristianismo é que a fé cristã não precisa agradar a Deus, desistiu de agradar a Deus. Sabe que essa não é uma exigência de Deus. Deus não exige que você viva para agradá-lo. Por quê? Porque Ele já gosta de você de graça. Essa é a fórmula do coração do Evangelho. O coração do Evangelho diz para mim e para você que Deus não exige nenhuma obra sua para ficar feliz com você. O Evangelho diz para nós que Deus de antemão te ama. Ele te ama antes da fundação dos tempos. Antes da fundação dos tempos, o Cordeiro de Deus foi morto. Está lá no Apocalipse. Ou seja, Deus já se deu para você antes que você fizesse qualquer coisa para convencê-lo de fazer algo por você. Deus não te ama, Deus não gosta de você porque você fez alguma coisa que acalmou a sua ira. Deus te ama e gosta de você porque Deus é amor. Então livre-se desse lixo espiritual que rouba a sua energia. Viver para agradar a Deus é contra a graça de Deus em Jesus. É contra. Porque nele nós descobrimos que Deus não precisa ser agradado para ser gracioso. A graça de Deus, ela inverte o jogo que nos mata para nos fazer viver. Deus revela no encontro que Ele gosta de nós, de graça. Logo, o que fizermos, não faremos para Ele, para conquistá-lo, faremos para desfrutar a liberdade que Ele nos deu. O projeto de Deus não é que você faça coisas para agradá-lo. O projeto de Deus é que depois que você descobrir que é amado de graça e que Deus acredita em você, que você viva a liberdade que Deus te deu. É a inversão do jogo. Não vai fazer para agradar, vai fazer porque você já é agradável a Deus. Você já é amada de Deus. Você já é querido de Deus. Deus já acredita em você. Não interessa o que aconteceu aqui. Isso não quer dizer que Deus aprova o que você fez ou vai fazer. Isso quer dizer que Deus não precisa aprovar o que você fez ou vai fazer para te amar. Ele te ama de graça. Terceiro, qualquer prazer só será fonte de vida se ele não for maior que a sua vida. Qualquer prazer só será fonte de vida, e os pequenos e vários prazeres que nós temos, eles são fontes que animam a nossa vida, dão gosto para viver. Essa é uma expressão bíblica. Deleita-te no Senhor, diz a tradução mais antiga, né? E Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te em Deus. A Bíblia também diz que Deus tem prazer na alegria dos seus filhos. Portanto, ter prazer é fonte de vida, mas curiosamente pode também ser fonte de sofrimento, de angústia. E aquilo que você procurava para ter uma experiência de relaxamento, de alegria, de admiração, né? Uma experiência de gosto, de gozo, aquilo que você procurava para ter um instante bom, pode se tornar estranhamente uma prisão. Essa é a ambiguidade da vida humana. Parece que essa é a nossa crise. E não tem solução fácil para isso, a não ser a subversão, um ato de resistência, de dizer: não vou permitir que um prazer se torne maior do que a vida. A armadilha fácil é exatamente essa, a de nós invertermos o lugar do prazer, porque o prazer só é prazer se ele for despretensioso, se ele for provisório.
momentâneo, efêmero, quer mais algum adjetivo? Fugaz, passageiro, fugidio. E é por isso que ele é prazer, ele é uma experiência breve e provisória. Qualquer prazer, esse exercício já foi feito tantas vezes, né? Qualquer prazer que tente tente ser perpetuado, que nós tentemos perpetuá-lo, ele se torna uma angústia. O riso infinito, ele é terrível, é uma angústia, é um sofrimento. A pessoa não conseguir parar de rir, vai lá, dá um tapa na cara dela, ela está tendo um ataque histérico. Socorre, ela está sofrendo. E tem gente que passa por isso. Eu já conheci gente que teve ataque de riso numa cerimônia fúnebre. E não estava rindo porque era engraçado. Alguma coisa disparou o riso e ela, nervosa, desesperada, angustiada, ri de desespero. E a experiência com prazer pode ser também uma experiência desesperada. O que faz o prazer? Antes de tudo, ele contrapõe o sofrimento. Ele alivia, não é? O prazer, um prazer acalma, enche o corpo de hormônios que relaxam a musculatura, substituem os hormônios da tensão, que às vezes intoxicam o organismo e torna a vida difícil, e aí você precisa relaxar, né? Distrai a gente das angústias. Não resolve as angústias, mas faz a gente esquecer um pouquinho aquela angústia toda, equilibra o corpo, desintoxica. Por quê? Depois de um dia de trabalho e tensões, a caminho de casa, a gente fica desejando coisas que nos dão prazer, não é? Um prato quente de comida, aí você se lembra que está de dieta, mas hoje não, hoje, segunda-feira começa a dieta, hoje eu vou comer uma carne, hoje eu vou comer uma massa, e aquilo é tão bom. Ou então uma cerveja gelada, chegar em casa, vou abrir uma latinha de cerveja, vou tomar uma cerveja bem gelada e relaxar. Ora, porque é bom, é um momento de prazer. Uma taça de vinho, se você se escandalizou com a cerveja, porque a cerveja é amarela, né? A taça de vinho ou outras bebidas, pronto, vai, para você relaxar mais. Assistir o jogo do time querido. O Ceará já se classificou para a primeira divisão. Fortaleza se livrou finalmente da terceirona. E aí tem um jogo, o jogo não vale nada, mas você vai botar os pés em cima do sofá e vai assistir aquele jogo lá, e vai ser maravilhoso, aquele é bom. A gente precisa disso. Ou uma noite de amor e de sexo, depois do gozo, aquele relaxamento, aquela felicidade, tudo isso é desejável. E Deus é a favor de tudo isso, viu? Está tenso aí? Está tenso, irmão? Relaxa e seja feliz. Não há nenhum problema em ter prazer. Nós precisamos, porque o prazer, inclusive, ele é remédio. Se a gente não tiver prazer na vida, a gente morre intoxicado, a adrenalina demais mata. O corpo fica inapropriado para a vida, fica ácido. Você precisa de prazer para adoçar esse corpo aí, para ele ficar melhor. Qual é o problema? O problema é que a gente dar ao prazer uma importância maior do que ele tem e consegue ter. Prazer é bom, mas ele pode bem menos do que você imagina. É bom ter prazer, mas você não vai resolver a sua angústia num copo, numa tulipa de cerveja bem gelada. Não vai, é bom, mas não vai resolver a sua angústia. Não vai. Você pode até se esquecer dela por um momento, mas você, inclusive se exagerar, vai dobrar as suas angústias. Vai piorar muito a sua vida. É bom ter prazer, mas o seu prazer pode bem menos do que você gostaria. E qual é a armadilha? É a gente dar ao prazer um poder que ele não pode ter. E que se ele tiver, deixa de ser prazer para ser uma angústia muito maior do que toda a vida nós tivemos. Como todo remédio,
o exagero, o excesso, o uso excessivo, desmedido, pode se voltar contra você, e aquilo que seria, e a droga que seria, porque o remédio é uma droga, a droga que seria um bem para você se torna uma escravidão. Isso causa crise, problema. Qual era a questão da impureza sexual deles? Era exatamente essa: o sexo, ele era o ponto de salvação. Como é que eram feitos os cultos nessa cultura greco-romana, em que os judeus e os cristãos estão ali no meio deles? O culto era feito com muito sexo. Os sacerdotes e as sacerdotisas praticavam prostituição, um ritual. E quanto mais sêmen era lançado nas escadarias do templo da deusa Diana, mais prosperidade podia vir, mais alegria, mais fartura, mais bênção. A agricultura estava resolvida. Quanto mais sexo era praticado nas escadarias. E aí, para esses apóstolos, isso aqui é uma distorção da vida. Os judeus não tinham nenhum problema com prazer. Se você olhar o Antigo Testamento, os judeus não têm problema com prazer. O prazer se torna fonte de problema no cristianismo através da cultura grega, através do cinismo e através do estoicismo. A gente estava conversando sobre isso lá no pequeno grupo, né? Foi o estoicismo e o cinismo que influenciaram o cristianismo nos primeiros séculos, com a ideia de que o sexo é mau. Não tinha nenhum problema. Olha Cantares de Salomão, está no meio da Bíblia hebraica. Cantares de Salomão é um elogio do prazer sexual, como um prazer amoroso. O problema não é esse. O problema é quando o sexo deixa de ser um ato de amor para ser um ato desesperado de ser aceito. Um ato desesperado de ser valorizado. Um ato desesperado de ser amado, e aí ele se torna fonte de frustração e de maiores angústias. Era o problema desse povo. Eles iam ao altar para colocar no sexo a chance de salvar a vida. Não vai salvar a vida, vai perder, vai ser uma desgraça. Porque imagine que os sacerdotes e sacerdotisas eram esvaziados de dignidade, eles viravam um receptáculo de sêmen e do sexo mais desvairado, desregrado e que coisificava as relações. E aí o alerta dos apóstolos é esse. O problema não era o sexo, o problema não era a comida ou a bebida. O problema era fazer daquilo que deveria ser provisório, um pequeno prazer, a fonte maior de prazer. É o paradoxo do vício alcoólico. E quem aqui já teve na casa alguém com vício alcoólico, ou já foi viciado no álcool, sabe a desgraça que é. Sabe o tormento que é uma casa assolada pelo vício alcoólico. Eu pastorei há 25 anos e eu vi coisas horrorosas acontecerem e gente sofrer muito. Mas o vício alcoólico, ele acontece por N razões, por vários fatores. Eu não vou aqui ser simplista, existe estudos e eu não vou fazer essa construção, mas há algo que a gente pode dizer. O vício alcoólico pode se tornar uma obrigação para algumas pessoas, maior do que a sua vida. Quando, por exemplo, se torna impensável se divertir sem bebida alcoólica, tem uma coisa errada aí, cara. Não dá para ter prazer e alegria numa roda de amigos se não estiver bebendo, se não estiver alterado psiquicamente. E eu não sou contra. Eu já disse para vocês, eu tomo cerveja, eu tomo vinho, eu não tenho nenhum problema com isso. Inclusive, é gostosa a bebida. Eu tenho até umas graças que eu gosto de estudar, de ver, de aprender. Acho muito bacana. A cultura gourmet eu acho muito legal, porque ela abriu paladares e não tenho crise nenhuma com isso. Eu não sou um moralista. Eu acho que todo mundo aqui já sabe disso. Mas também aí existe uma armadilha perigosíssima. Se você não é capaz de rir sem o efeito do álcool, tem uma coisa errada aí.
O álcool se tornou maior do que você. O prazer está maior do que a vida. Se assenhorou de você. E isso é fonte de angústia, de desprazer. Quando se torna necessário perder a lucidez para se sentir contente, o problema seu não está se resolvendo com o pequeno prazer. Ao contrário, o pequeno prazer virou uma grande fuga. Uma grande e horrorosa fuga. Porque o que você está precisando é tomar as decisões que vão resolver os seus problemas. O que você está precisando é inclusive aprender a sofrer. Porque aqui entre nós, o sofrimento às vezes é muito necessário. O sofrimento, ele amplia a sua capacidade de resistência, ele aumenta a sua capacidade de enfrentar a vida, ele te sensibiliza, é ruim. E aqui entre nós, ninguém aqui vai, por favor, buscar o sofrimento e fugir do prazer. Eu não estou fazendo essa proposta, por favor, de jeito nenhum. Mas nós não temos que resolver o sofrimento com um pequeno prazer. O pequeno prazer, ele alivia, ele torna a vida mais leve, torna a vida mais gostosa. Pequenos prazeres tornam a vida mais fácil, dão fluência, mas os nossos sofrimentos são resolvidos com reflexão, com trabalho, com conversa, com perdão, com amor. É um outro caminho. Ora, quem foi que desejou a desgraça de um vício? Eu conheci uma pessoa que eu cuidei dela, não é daqui, perdi o contato inclusive, depois de algum tempo, em que ela tinha compulsão pelo sexo. Era uma doença, precisava de tratamento, precisou de tratamento químico inclusive, para a pessoa lidar com aquilo. Um tratamento muito parecido com o tratamento para drogas ou para o álcool, e ela sofreu muito. E eu me lembro que essa pessoa entrou na minha sala para a gente conversar, transtornada. E ela falou assim: pastor, eu sou uma desgraça. Aí eu já fiquei assustado, porque ele falou com a cara transtornada, de quem estava muito convicto da miséria que vivia. Eu sou péssimo, sou uma pessoa horrorosa, eu sou o que há de pior, eu não consegui chegar aqui na igreja sem parar numa casa de massagem, me prostituir, sair de lá chorando, sabe a desgraça que eu estou vivendo? Aí eu falei para ele assim: meu amigo, você não é uma desgraça, e você não é mau, você está doente, está precisando de ajuda. Ora, os processos são vários que levam a pessoa a essa condição. Agora, repito, a solução não está no prazer, a solução está na vida, no enfrentamento da vida. O caminho é outro. Os pequenos prazeres são necessários, eles devem ser cultivados, mas não podem tomar o lugar da sua vida, não pode se assenhorar de você. Eu queria muito orar com você agora. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.